Olhamos para o caso com a ajuda do comentador RTP Ricardo Jorge Pinto, está em direto da redação da RTP no Porto. Muito bom dia, Ricardo. Olá, bom dia. Este tipo de sanções ainda faz sentido? Fazem sentido. Os partidos são clubes, têm regras, têm normas, têm estatutos que devem ser cumpridos e daí ser-me difícil compreender esta surpresa de António Capucho relativamente à sua expulsão. Onde se lhe deve dar razão é no facto de ele considerar que houve aqui duas bitolas, isto é, que o partido foi duro relativamente àqueles que integraram listas adversárias às candidaturas do PSD, mas deixou escapar todos aqueles que apoiaram outras candidaturas que não as do PSD, sendo que o tal artigo 9º dos estatutos do PSD dizem que essa norma se aplica quer aos que se candidataram, quer aos que apoiaram outras listas. É verdade que aí a dimensão era muito maior, é verdade que isso implicaria um processo de averiguação que seria bastante demorado e provavelmente até politicamente complicado, mas, na verdade, se olharmos para aquilo que é então a tal decisão administrativa e não decisão política, teria que haver uma outra forma de encarar e de tratar os casos que não apenas aqueles dos que se candidataram. Daí António Capucho dizer que a decisão foi tomada pelas mais altas esferas do partido. Isso tem que ser sempre. Os partidos funcionam segundo uma hierarquia perfeitamente estabelecida e é mais do que evidente que a direção do PSD teve aqui uma intenção de penalizar esses militantes que participaram em listas adversárias. Embora, como eu dizia há pouco, a decisão, na verdade, não tenha que ser tomada do ponto de vista político, porque não parece que haja nenhuma dúvida relativamente àquilo que são os estatutos e aquilo que seria a posição administrativa. Agora, deixa-me dizer-te que me parece também que para o PSD esta não é a decisão mais eficaz e aquela mais própria e adequada para os intuitos de tentar travar alguns grupos de críticos que claramente se preparam para a sucessão de Pedro Passos Coelho numa eventual derrota nas próximas eleições legislativas. Ter figuras como António Capucho, que são críticas da direção, é sempre benéfico para quem está no poder. Veja-se o caso, por exemplo, de Manuel Alegre relativamente a José Sócrates, quando o Partido Socialista, estando no poder, precisava de uma espécie de cano de escape para as tensões que por vezes surgem em determinados momentos. Isso quer dizer que com outro líder poderá haver uma nova aproximação de António Capucho ao PSD? Certamente, António Capucho não excluiu a hipótese de voltar ao PSD, diz apenas que terá que voltar com uma outra linha política, com uma outra forma daquilo que ele considera ser a social-democracia, afastando aquilo a que ele chama de forma muito dura os talibãs e com uma outra liderança que não esta. E como eu dizia há pouco, até o seu apoio a uma potencial candidatura de Rui Rio à liderança do PSD, António Capucho é uma, entre outras figuras, que estão claramente a preparar-se para esse momento de sucessão do atual líder do Partido Social Democrata. Ricardo Jorge Pinto, obrigado, bom dia.